Salve povo, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui é a continuação daquele vídeo resumindo o volume 12 da Light Novel de Konosuba. E se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhada aí no canal que tem uma playlist com resumo de todos os volumes da Light Novel a partir de onde termina o anime. Mas enfim, comecemos a nossa aventura. No outro dia, o Kazuma levanta da cama mais cedo, já que ele não tinha conseguido dormir direito por causa do que aconteceu na última noite. Depois de se gabar com a Ako por ter formando um harém, a Darkness aparece e diz que vai ir pra casa do pai dela. O Kazuma pergunta onde a Megumin foi e a Aqua diz que ela saiu pra se gabar com a Yun Yun da sua vitória como mulher. Então ele chama a Aqua pra ir na guilda, porque ele queria se gabar pros seus amigos também, e a Aqua diz que quer levar o Imperador Zell pra upar de nível, então eles vão juntos. Chegando na guilda, eles veem que lá tá uma correria. Por causa do ocorrido do dia anterior, a maioria dos aventureiros perderam a maior parte do seu dinheiro e agora tá geral querendo ganhar dinheiro de novo. O Kazuma e a Aqua ficam lá olhando até que vem um aventureiro putaço que veio xingar a Darkness. O Kazuma fala que não tem nada a ver com isso e que ele também foi perseguido. O cara vem e fala que a Darkness estava ensinando umas paradas estranhas pras crianças e o Kazuma e a Aqua ficou tipo... Esse aventureiro disse que a Darkness estava no orfanato e o Kazuma, a Ako e mais alguns aventureiros vão lá ver o que estava acontecendo. Chegando na entrada do orfanato, eles escutam umas crianças falando: "Mas lá Latina, nós somos muito pequenos pra isso." Meu Deus, o que você tá fazendo, Darkness? Eles começam a escutar um papo estranho sobre segurar algo grosso que tinha um cheiro diferente e todo mundo fica escutando parado ali na porta. Mas a Ako, que não sabe ler o clima, ela chega e abre a porta e quando eles veem, a Darkness está entregando um livro pra umas crianças. Ela fica bem envergonhada deles terem visto ela aqui no orfanato, mas ela diz que a maioria do dinheiro que eles pegaram dos impostos tinha sido usado para comprar livros e coisas do tipo para ajudar na educação das crianças pobres. E a Darkness estava fazendo o papel de professora. Geral se sente meio culpado de ter vindo aqui tirar satisfação com ela por causa dos impostos do último dia, e a Darkness fala para as crianças esperarem um pouquinho e arrasta geral para fora. A Darkness dá um sermão em todo mundo por terem pensado que ela estava roubando o dinheiro dos impostos, e o Kazuma pergunta para ela como ela dá conta de tudo isso sozinha, e ela diz que tem um amigo de uma certa loja de itens mágicos que tá ajudando ela. A Darkness se vira pra entrar de novo no orfanato, mas quando ela abre a porta, as crianças estão todas caídas no chão e o Vanir tá lá também. O Vanir aparentemente chegou pra buscar a criançada pra levar pra casa, mas se deparou com todas elas caídas. Só pra falar que o orfanato tava sendo usado como escola, então o Vanir ele ia buscar as crianças de tarde, levar pra casa, e de manhã ele levava a criançada pra escola, tipo um pirueiro, sabe? A Aqua chega xingando ele, começa a ajudar as crianças com os outros aventureiros e ela acusa o Vanir de ter feito isso com a molecada. O Vanir diz que não foi ele que fez isso e ele dá uma analisada nas crianças e vê que eles estão com a doença de colorim. Essa doença é bem peculiar. Ela fica adormecida por um tempo num hospedeiro, mas quando ela acorda, ela espalha para todas as pessoas que estão ao redor dela. E o Vanir diz que a Silphina é a hospedeira do vírus. Nisso ele aponta para Silphina, que estava caída ali também. Ele diz que curar os doentes é bem simples, mas o problema mesmo é o hospedeiro. O único jeito é usar magia de cura para prolongar a vida dela, enquanto eles fazem algum tipo de antídoto. A Darkness pergunta o que eles precisam para fazer esse antídoto e o Vanir cita os seguintes itens. A Ako vai logo socando o Vanir, mas ele diz que como esse não é o corpo real dele, não vai funcionar pegar as unhas dele. A Ako então sugere pegar de uma sucubus, mas o Vanir diz que tem que ser necessariamente de um demônio de alto escalão. Mas quando eles já estavam perdendo a esperança, o Vanir diz que conhece alguém. O Kazuma e a Darkness entram na carruagem. O Vanir diz que tem um demônio que se tornou um nobre infiltrado e diz que ele pode negociar com eles para conseguir a unha de demônio. Então eles estão indo de carruagem até a mansão desse demônio pra falar com ele. A Ako e a Megumin vão ficar na cidade cuidando das crianças e indo atrás dos ingredientes. Depois da Ako dizer pra tomar cuidado com o Kazuma e eles brigarem como sempre, a Megumin dá uma olhada severa nos dois e dizem pra eles não fazerem nada esquisito nesse meio tempo. O Kazuma e a Darkness abaixam a cabeça envergonhados e antes de saírem a Megumin dá um item mágico de banheiro que faz barulho pra caso eles fossem perseguidos por monstros eles usarem essa bagaça de isca. E a Ako, aproveitando o momento, chega no Kazuma e fala que é um item bem útil que tava sendo fabricado na loja da Whis. Então o Kazuma pega e joga no chão putaço uma camisinha que a Ako tinha dado pra ele. Um tempo depois, enquanto eles estavam indo, o Kazuma fica entediado e pede pra Darkness deixar ele pilotar a carruagem. Depois da Darkness relutar um pouco, ela acaba cedendo e dando as rédeas pro Kazuma. Então a Darkness começa a fazer perguntas sobre o país de origem do Kazuma e eles ficam conversando sobre isso durante a viagem. A viagem estava sendo bem tranquila, não apareceu nenhum monstro nem nada do gênero. O Kazuma diz que tem certeza que só porque a Ako não tá junto que tá indo tudo bem. A Darkness
Darkness diz pra ele não ficar falando mal da Aqua assim e pede pra ele continuar falando sobre os samurais. O Kazuma tava falando da cultura japonesa pra Darkness. Depois do Kazuma falar um pouco sobre a cultura japonesa e até fazer uma referência ao Naruto quando o assunto virou ninja, eles encontram uma caverna e decidem passar a noite lá. Eles tinham separado uma carne seca e pão integral pra viagem, mas na hora de comer eles descobrem que o pão é muito duro e a carne é muito salgada. O Kazuma se recusa a comer aquele bagulho ruim e diz pra Darkness pegar uns gravetos pra fazer uma fogueira enquanto ele vai caçar uns coelhos. Depois do Kazuma conseguir pegar um coelho, eles jantam e vão dormir. Passa um tempo e o Kazuma não tinha conseguido dormir. E a Darkness pergunta se ele tá acordado e ele finge que tá dormindo. Ela sai estranhamente dali, o Kazuma fica estranhando, pensando que ela vai fazer algo bizarro, mas do nada começa a tocar uma música alta pra caralho. O Kazuma olha e era a Darkness que tava tentando usar o banheiro portátil. O Kazuma xinga tudo ela e eles correm pra sair dali com a carruagem, porque tava aparecendo alguns monstros por causa do barulho. E o Kazuma então retira o que disse sobre só a Aqua trazer problema. Depois de algumas horas, eles finalmente chegam na cidade em que o nobre tá. Os guardas barram eles, mas a Darkness fala que tá apertado pra ir no banheiro e os caras acabam deixando eles entrar. Eles entram no castelo e o guarda vai guiando eles até a sala onde eles vão esperar pelo nobre. A Darkness diz que o nobre chama Lord Gerestrut, nome bem fácil, que é conhecido como Senhor da Brutalidade. O Kazuma dá uma leve cagada nas calças com esse nome, mas antes dele conseguir sair correndo, a porta abre. No momento que a porta abre, o Lorde cumprimenta a Dona Lalatina e diz que já sabe o motivo pela qual ela veio aqui. Os dois começam imediatamente as negociações, mas do nada eles são interrompidos pelo Kazuma. A Darkness tenta chamar a atenção dele, mas o Kazuma só olha e fala: beleza, tá tudo muito legal, mas por que esse cara tá usando uma roupa de pinguim? Sim, o Lord Gerestrut tava usando um terno de pinguim, mais especificamente uma fantasia. Depois de ser interrompido, o Lord Gerestrut diz que é um tipo de armadura especial. Na moral, eu não vou ficar chamando esse maluco de Lord Gerestrut não, velho, muito difícil esse nome aí, então eu vou chamar ele de pinguim. Eles voltam para as negociações, mas o pinguim não aceita nada do que eles propõem. O Kazuma até diz que conhece o Vanir, mas nada funciona com ele. O cara não quer dinheiro, não quer expandir território, não quer nada. Mas antes do Kazuma e da Darkness se darem por vencido, o Lorde diz que tem uma coisa que ele ainda pode fazer para eles conseguirem a unha dele. A cena corta para eles descendo uma escada pro subsolo. O Conde Pinguim disse para eles que ele queria só que eles lutassem na arena, só que tinha uma condição: só a Darkness iria lutar. O Kazuma diz pra ela tomar cuidado, porque ele pode ter algum plano por trás disso, e a Darkness fica toda daquele jeito. O Kazuma fica sentado na arquibancada junto com o Pinguim, e ele freneticamente anuncia pra começar a batalha com algo fácil. Ele solta uns goblins e diz que é pra Darkness começar por aí. A verdadeira intenção dele é pegar as emoções negativas da Darkness quando ela perder, e a batalha da Darkness contra os goblins finalmente começa. Ou não. Acontece que a Darkness começa a apanhar pros goblins e não consegue acertar nenhum dos ataques. O Conde Pinguim começa a ficar pensativo e pensar que tudo isso é um plano da Darkness pra mostrar que ela conseguia resistir aos goblins sem acertar nenhum deles, o que é um puta do mal entendido. O Lorde Pinguim diz que já chega e manda os goblins saírem da arena. Depois que eles saem, ele diz que agora ele vai mandar o inimigo natural das mulheres, uma criatura que foi extinta e que antigamente atormentava muitas mulheres. Ouvindo o barulho da jaula abrindo, duas criaturas vão se aproximando. Quando a Darkness vê, são orcs de sangue puro. O Kazuma fica em choque ao ver os orcs, mas logo isso passa. Acontece que os orcs ficaram com medo da Darkness por algum motivo. Aparentemente os orcs têm trauma das mulheres por causa do que as orcs fêmeas faziam com eles. O Lord Gerestrut manda os orcs irem embora antes que a Darkness pudesse se divertir, e diz que agora vai ser o desafio final, e ele mesmo pula na arena e desafia a Darkness para um duelo. A cena corta para ele saindo do castelo numa carruagem. Acontece que quando o Lord abriu o zíper da fantasia de pinguim, uns tentáculos saíram de lá e aconteceu algo bem triste. O Conde Pinguim queria pegar as emoções negativas da Darkness, só que acontece que ela ficou bem feliz com a luta deles e mandou eles embora. Mas no meio do caminho, do nada, eles avistam a Cris acenando pra eles na rua. Eles param a carruagem e ela diz que veio pra ajudar. Depois disso, à noite, eles saem pra ir pro castelo pra fazer seu plano. A Cris disse que veio voluntariamente ajudar, mas o Kazuma lembra da Darkness ter rezado pra Ares antes deles saírem de Axis, então ele tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. A Darkness diz que é melhor não contar pra Cris que o nobre é um demônio, porque ela fica estranhamente irritada quando ela vê um demônio. E o Kazuma, querendo evitar problemas, concorda. É coisa de deusa. A Cris pergunta por que a Darkness tá meio estranha com o Kazuma e ele diz que rejeitou ela. E a Cris dá um grito alto e fica super interessada no assunto e começa a bombardear elas com perguntas. Acho que essa deusa não sabe nada sobre romance. Depois disso, eles chegam no castelo. Acontece que o Kazuma e a Cris querem mostrar pra Darkness que os dois são ótimos ladrões, só que ela acaba fazendo tudo sozinha. Ela puxa eles pra cima na hora de pular o muro, ela fala onde tá localizado
localização do pinguim, que é perto da arena no portão. Ela abre a porta que precisa de força, e nisso o Kazuma e a Chris ficam meio irritados. Então chegando na arena aparecem os mesmos orcs que a Darkness iria lutar. Aparentemente eles ficaram soltos à noite como vigias. A Darkness e a Chris dizem para não matar eles, já que como eles estão em extinção não seria certo. Então o Kazuma prepara para mandar um amarrar neles, só que os orcs correm tudo na direção da Chris e começam a tirar a roupa dela e ela começa a chorar freneticamente. O Kazuma logo amarra eles e a Chris cai traumatizada e só de calcinha no chão. Pelo jeito os orcs pensaram que a Chris era um garoto e correram atrás dela. Depois do quase desastre traumático da Chris, eles finalmente chegam na sala onde tá o Lord Erestrut. Como se ele já estivesse esperando por eles, ele fica parado no meio da sala. Ele revela que sabe quem eles são, e o Kazuma diz pra Chris que ele só tem que pegar a unha dele e ir embora. Nisso a Chris associa o fato deles terem ido atrás das unhas e percebe que o cara é um demônio. Ela voa na direção dele e finca a adaga mágica dela no pinguim. A adaga machuca muito o pinguim, mais do que deveria, e a Chris diz que ela é uma adaga abençoada pela deusa. O Kazuma grita pra Chris parar de tentar matar ele e focar em arrancar as unhas, e ela acaba aceitando. Eles começam uma luta com o pinguim, só que no meio do processo o Kazuma tenta amarrar o pinguim e acaba amarrando a Darkness. Nisso a Chris consegue arrancar um pedaço da barbatana do pinguim e diz que conseguiu, mas a Darkness estava ali amarrada e como o Kazuma tinha uma corda bem forte, demoraria muito para soltar ela. O Kazuma diz pra Chris correr para pegar uma carruagem e que ele tem um plano. E nisso a Chris sai correndo da sala, deixando eles lá. Depois disso a cena corta para eles voltando pro orfanato de carruagem. Acontece que o Kazuma jogou um suco abençoado pela Aqua no Lord Pinguim, enquanto a Darkness de algum jeito parava ele. Depois disso a Ares apareceu. Sim, eu não disse errado. A Ares realmente apareceu e deu um cacete no maluco até ele ficar todo estourado. Só não matou o cara porque ele não tinha feito nada de errado até agora. Acho legal que se você parar pra pensar, ele que é a vítima, porque imagina do nada chega 3 malucos na tua casa querendo arrancar sua unha e depois os caras descem a porrada em tu, arranca tua unha e vai embora. Depois disso a Chris dá uma desculpa pra vazar e eles chegam no orfanato. Quando eles chegam lá, todas as crianças estão correndo que nem umas doidas. Acontece que a Aqua se esforçou tanto na sua magia de cura que a vitalidade da criançada subiu pra caramba e elas ficaram todas energéticas. A Darkness começa a chorar de alívio ao ver que a Selfina tá bem e o Vanir diz que ainda assim eles têm que fazer o antídoto pra ela. Depois disso, enquanto o Vanir tava fazendo a poção, a Aqua joga uma água benta nela e o Vanir começa a xingar ela como sempre e bom, tudo acaba bem. Depois disso, a cena corta pra Megumin, mandando uma explosão no laguinho. Eles voltam lá pra fazer um piquenique, agora com todo mundo, que nem a Aqua tinha falado. O Kazuma avalia a explosão da Megumin como se fosse um profissional, e a Darkness diz que eles parecem 2 bobos fazendo isso. Depois da Megumin brigar com a Darkness, a Aqua chega com uns peixes que morreram por causa da explosão, e ela começa a assar eles na fogueira. Nisso, o Kazuma se afasta um pouco pra tirar um cochilo. A Darkness chega perto e começa a provocar ele, dizendo que gosta dele e coisas do tipo. Só que nisso, a Megumin e a Selfina aparecem com os peixes dos dois, e a Selfina fica toda envergonhada de ter atrapalhado eles. A Darkness, com os olhos cheios de lágrimas, começa a dizer que não era o que parecia, enquanto a Megumin brigava com ela. Enquanto os dois brigavam, o Kazuma olha pro céu e começa a pensar que logo ou logo iria ter um harém. E o volume 12 acaba nesse piquenique lindoso em família. E bom, rapaziada, esse foi o volume 12. Caramba, finalmente um volume que termina de um jeito calminho e fechadinho. Se vocês gostaram desse vídeo e querem um resumo do volume 13, é só deixar aí nos comentários. Bom, mas eu fico por aqui. Um feliz ano novo e valeu, falou e tchau. Fui!